Oi, gente, tudo bem? Ó, 5 horas em ponto. No meu relógio aqui são 5 horas. 5 horas é a hora do chá. Então já preparei aqui meu chá. Vou esperar o pessoal chegar para começar a falar hoje sobre o assunto que eu deixei aqui para comentar no nosso chá de hoje. Meu chazinho já tá aqui preparado, ó. O chá tá bem saboroso. Vamos ver aqui quem vai entrar aqui. A conexão não tá muito boa aqui, a luminosidade. Eu vou... agora acho que melhorou. Melhorou. Que dependendo do lugar que a gente fica, a conexão não fica muito boa. Vamos ver aqui. Vamos ver quem vai entrar pra gente tomar o nosso chá hoje. Aqui em São Paulo foi decretado feriado, então acho que tem muita gente que não tá trabalhando, deve estar em casa, o pessoal tá acessando aí. Enfim, o assunto que eu quero tratar aqui hoje é um assunto sobre uma coisa que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre cansaço mental, até um cansaço emocional. Então, o que a gente fala muito de, mas eu tô tão cansada, eu tô tão exausta, principalmente no cansaço físico, que é o que a gente mais aprendeu a falar. Eu tô tão cansada fisicamente. E aí você deita, descansa, tira um cochilo no meio da tarde e tá tudo certo. E por que o cansaço mental tem estado presente na nossa vida? Quando eu falo nossa vida, eu me incluo também. Porque tem muitas pessoas que acreditam que o cansaço, ele é só físico, mas não, a gente tem um cansaço também mental, a gente tem cansaço energético e a gente tem cansaço emocional. Oi, gente, boa tarde para quem tá chegando aí agora, ó. Prepara a xícara de chá, a minha já tá aqui, ó, até tem motivo assim, bem coisa de chinês. As chinesinhas, elas estão aqui de um lado, elas estão pintando e do outro lado elas têm uma xícarinha de chá aqui. Aqui não dá pra ver, mas é bem bonitinho. Oi, Rosa Maria, tô falando oi, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que tá chegando aqui. Obrigada por vocês estarem aqui. Então, por que eu tô falando de novo desse assunto de cansaço mental? Hoje de manhã no meu programa lá na Rádio Vibe Mundial, eu falei também. Só que na rádio, como o programa tem sido gravado, eu não tenho ido mais lá na rádio por medida de segurança minha mesmo, por conta do ambiente que circulam muitas pessoas. Então, os programas eles são gravados. Então, eu não tenho como interagir com os ouvintes, eu não tenho como interagir com as pessoas. Então eu trouxe o mesmo assunto para cá hoje, porque assim eu consigo interagir com vocês me mandam perguntas e a gente bate um papo. A proposta desses chás que eu marquei para toda quinta-feira às 5 horas não é eu só ficar falando igual um papagaio. Eu quero que vocês interajam, quero que vocês façam perguntas, que vocês realmente estejam numa mesa tomando um chá. Então essa é a proposta, não é só eu ficar falando, porque eu também não sou proprietária de todos os conhecimentos, mas o conhecimento que eu tenho eu gosto sempre de passar e de compartilhar com todo mundo, que eu acredito que conhecimento ele tem que ser compartilhado, senão não adianta nada você ter uma enciclopédia na sua cabeça e ficar só esse conhecimento para você. Então por isso que eu gosto de compartilhar informações, mas de repente tem alguém aqui que também conhece do assunto, então todos estão convidados a participar do nosso bate-papo. Então, por que a gente está tão cansado, mesmo estando em casa? Algumas pessoas estão de home office e outras não, outras estão de férias, enfim, estão sem trabalhar, porque tem atividades presenciais, por exemplo. E se a gente tem mais tempo, supostamente, que é o tempo que a gente está trabalhando no home office, por exemplo, eu não tenho aquele tempo que eu gasto
para ir até o meu trabalho, seja de carro, de transporte público, a pé, de bicicleta. Se eu tenho mais tempo para mim, supostamente, mas por que as pessoas estão tão cansadas, principalmente mentalmente e emocionalmente? Hoje de manhã até usei uma expressão que eu vou trazer aqui também para vocês, que muitas vezes a gente parece chiclete. Então, será que você que está assistindo, será que você é chiclete para problema? Então, o que é ser esse chiclete de problemas? Sabe quando a gente pisa em cima, pisa no chiclete, aquele negócio gruda, que não sai de jeito nenhum, depois você perde um tempão para tirar aquele chiclete lá da sola do seu pé, ou do cabelo, eu já grudei com chiclete no meu cabelo, enfim. É assim a mesma coisa que a gente faz com os nossos problemas. A gente acredita que tudo na nossa vida é problema. Então, tudo que acontece, eu fico grudado, eu vou aderindo a todos os problemas que supostamente eu acredito que são realmente problemas e que eu tenho que resolver. E aí eu fico com a minha cabeça muito cheia. E aí o que acontece? Eu tenho que dar conta de todos aqueles problemas que eu fiquei aderida, que eu fiquei grudada. Tem uma expressão que a gente usa muito na medicina chinesa, que é ficar aderido, que é ficar grudado em problemas. Então, quem faz essa escolha no nosso pensamento, no nosso psiquismo, de ficar aderido a problemas, é o nosso coração. Ele é representado pelo elemento da natureza, que é o fogo. Então, o fogo, para ele poder crescer, o fogo ele tem um movimento de ascensão, ele precisa consumir coisas que estão próximas. E a gente fica assim. Então eu fico grudada em todos os problemas, aquele calor interno, ele vai gerando uma ansiedade, e uma das coisas que mais as pessoas comentam, dos sintomas físicos que mais aparecem nas pessoas, são essas crises de ansiedade. Porque eu tenho que dar conta de todas as informações, eu tenho que ficar bem informado de tudo que está acontecendo, seja da minha área do trabalho na qual eu sou a profissional, as questões de política, a questão agora do Covid, são as questões da minha família, questões dos meus filhos, tudo. Então eu tenho que estar bem informado de tudo. E nós não temos energia para tudo isso que a gente acredita ser problema. E aí a gente tem um desgaste muito grande, porque assim, tudo que eu coloco o meu foco, tudo que eu coloco a minha atenção, aquilo tende a crescer. Então, se eu coloco uma lupa nos meus problemas, eles vão crescendo. Então, como a gente já sabe, eu sempre falo e repito, que tudo na nossa vida é energia. Nosso corpo, a nossa matéria, a gente sabe que é nada mais do que matéria, que é energia condensada. Então, tudo que eu fico aderido, eu tenho um desgaste energético. Eu preciso ter energia para colocar a minha atenção para resolver todas aquelas questões que eu acreditei, que a minha consciência colocou como problema. Então, tem 3 órgãos no nosso corpo que eles são os mais afetados por quando eu fico querendo resolver tudo. Eu preciso ter soluções para todos os problemas que aparecem na minha vida. E eu fico igual um imã. Tudo que aparece na minha vida, eu acabo colocando aquilo para eu resolver. Sabe quando você joga assim a bola no peito, deixa aqui que eu resolvo? E as coisas não são bem assim. Quem faz esse discernimento do que é problema ou não é a nossa consciência. Então, ela quem decide o que é problema e o que não é. O que fica e o que sai do meu corpo. Quem vai ficar apresentando soluções para minha consciência dos problemas que eu acreditei que eles são realmente importantes, segundo a visão da medicina chinesa, é o nosso aparelho digestório. A análise é a mesma. A partir do momento que a gente coloca alguma coisa na boca para fazer, seja um chiclete, uma bala ou a própria comida em si, automaticamente o seu aparelho digestório ele entra em ação. Porque nada no nosso corpo pode parar. Tudo tem que fluir naturalmente. Então eu tenho que fazer a digestão daquilo que eu estou me alimentando. Com os nossos pensamentos é a mesma coisa. Na medicina chinesa a gente não separa as funções dos órgãos do que é função física e do que é função emocional. É tudo uma coisa só. Então quando eu fico com problemas, eu tenho que ficar digerindo problemas na minha vida, eu tenho que ficar digerindo soluções, eu acabo sobrecarregando o meu aparelho digestório.
E os órgãos que mais vão ser afetados por isso é o estômago e o baço. Pois é, muita gente nem sabe que o baço existe, nem sabe onde que ele fica. Ele fica aqui do nosso lado esquerdo, na linha do coração, logo abaixo das nossas costelas. Então ele é pouco falado, muito na nossa medicina, as pessoas nem falam dele. Ele tem uma importância muito grande. Ele é responsável por absorver todos os nutrientes do nosso corpo e transformar aquilo em sangue, para que a gente tenha energia, para que a gente tenha disposição. Muitas pessoas, inclusive, às vezes até têm uma boa alimentação, se alimentam adequadamente, comem frutas, legumes, mas se o baço não consegue absorver os nutrientes dos alimentos, não resolve muito você ficar se alimentando só de coisinhas que você acredita ser saudáveis. Ele tem que estar bem para que ele absorva todos os nutrientes do meu corpo, eu produza sangue e assim então eu tenha o meu sistema imunológico forte e saudável. Então por que muitas vezes o nosso sistema imunológico pode cair se eu ficar só nesse desgaste mental, consequentemente nessa emoção muito acelerada? A emoção que mais vai afetar as pessoas que têm essa questão de querer resolver todos os problemas é a preocupação, que a gente sabe. Consequentemente, eu fico muito projetado em momentos do passado e na situação a qual nós estamos vivendo, a gente fica muito projetado no futuro, tentando resolver o que possa vir a acontecer, que é totalmente incerto. A gente não tem mais certeza de nada. Esse vírus veio para nos mostrar que a gente não tem como mais ficar fazendo planejamentos a longo prazo. A gente viu que agora é um dia de cada vez. Eu entendo perfeitamente que muitas pessoas estão preocupadas porque algumas estão sem trabalho, a gente tem redução de salário, enfim, todas essas questões. Mas quanto mais eu fico pensando, querendo achar solução para isso, mais o meu aparelho digestório vai ser afetado. Consequentemente com isso, o que pode acarretar no meu corpo físico? Então, eu vou falar algumas coisas que podem acarretar na nossa saúde física. Quando eu falo de saúde, a medicina chinesa engloba o ser humano de uma maneira integral. Então, quando eu falo de saúde, é a saúde da minha energia ou de uma alma, algo que habita no meu corpo, é a saúde das nossas emoções, a saúde do que eu penso e a minha saúde física em si. Então, é como o banco da cadeira aí que vocês estão sentados. Então, tem as 4 pernas do banco. Se elas estão firmes e fortes, eu sou uma pessoa saudável. Se um pé da cadeira aí do banco tá meio manco, a gente até consegue ficar sentado, mas a gente não consegue ficar ali por muito tempo, se eu não conserto. E se eu não vou arrumando isso ao longo da minha vida, vai tudo ficando enfraquecendo e aí acaba quebrando, e é quando a gente fica com doenças muito sérias e a gente até pode, então, no caso, vir a falecer. Então, o que a gente tem que fazer para que isso não ocorra? E uma das coisas que mais ocorre no nosso corpo físico, então, envolve tudo que envolve o nosso aparelho digestório e também questões do coração. Então, eu vou falar alguns dos sintomas que pode ser que você tenha com relação a isso. Obviamente que cada pessoa ela vai ser afetada de uma maneira, somos seres únicos, mas é só para elucidar e ilustrar para vocês o que pode acontecer com você se você ficar muito nesses pensamentos acelerados, querendo achar solução para todo mundo. Isso não é possível. Nós não temos energia para tudo. Então, o que pode acontecer no corpo? Problemas de digestão, aí você começa com uma digestão lenta, então você começa, depois que você come, às vezes você fica, parece que você comeu, mesmo que você tenha comido uma coisinha bem pequenininha, uma comidinha mais leve, parece que você comeu um boi, aí você fica com aquela digestão, você fica com aquele negócio lá, com você fica aquele peso que a gente tem depois de comer, principalmente depois do almoço. Começo a ter, depois dessa digestão lenta, se o quadro começar a evoluir, eu posso ter problemas de gastrite, refluxo. Por que o refluxo? Porque a comida fica indo e voltando. Você come, passa um tempo, ele volta e te dá azia.
Porque eu fico tentando resolver os meus problemas e eu não consigo. Eu não consigo digerir a minha vida. Eu não consigo digerir as coisas que estão acontecendo comigo e eu não consigo achar a solução para isso. O que vai acontecer? Eu fico indo e voltando com a comida, eu fico indo e voltando com as minhas ideias. Quem nunca aqui deixou de comer porque parece que o estômago já estava satisfeito quando está com um baita de um problema? Porque o seu corpo entende que você já está satisfeita, que aquilo já está preenchido, independente se é uma coisa física, ou se é uma coisa emocional, ou se é uma coisa energética. É a mesma coisa, nós somos seres integrados. Então, o que eu sempre quero trazer para vocês é isso, para vocês entenderem que cada órgão do nosso corpo, eles têm a sua função física, mas eles têm a função emocional. E é tudo junto, não dá para separar. As questões emocionais que me afetam vão afetar, consequentemente, a função física daquele órgão. No caso, o que a gente está falando é do estômago e do baço. Então, além da digestão lenta, além do refluxo, você começa a ter gastrite, as suas fezes, elas começam a ficar toda despedaçada, toda solta. As nossas fezes e a nossa urina, elas, para a medicina chinesa, elas são diagnóstico, são informações preciosas que muitas vezes fecham um diagnóstico quando eu tô lá fazendo uma avaliação da pessoa através da urina e através das fezes. Então tem que ficar de olho sim no cocô. Quando a gente for dar descarga, tem que dar descarga, mas antes a gente tem que olhar, porque ele é um informativo muito importante de como está a sua saúde física, saúde emocional e a saúde mental. Então, além desses sintomas, outra coisa que pode acontecer no nosso corpo é o coração começa a dar aquela acelerada, você começa a ficar com aquela arritmia. Você até pode ir lá no pronto-socorro, mas vai chegar lá e você vai ver que é completamente energético. Você vai fazer lá o eletrocardiograma, você vai fazer os exames que precisam e não vai aparecer nada, porque está tudo no seu nível emocional, no nível energético, no nosso nível mental. Então, quanto mais a gente quer ficar dando soluções para isso, mais esses sintomas a gente vai ter no nosso corpo. E a gente vai desgastando isso. E aí o que acontece? A gente tem uma quantidade que nós viemos para esse mundo de uma energia que a gente conhece como nosso DNA. Então a gente recebe 50% do pai, 50% da nossa mãe. Isso fica armazenado nos nossos rins, que é onde está essa energia vital. Todos os dias, um pouquinho, a gente vai pegando dessa energia para a gente se manter vivo. Porque um dia a gente vai morrer. Quando eu fico gastando além do que eu preciso, é dessa bateria que eu recebi da minha mãe e do meu pai que eu gasto. Então é como a bateria do celular aí ou do computador que vocês estão assistindo. Quanto mais aplicativo, quanto mais vídeos, por exemplo, eu fico baixando, mais bateria eu vou usar. Aí o que acontece? Eu vou lá, carrego o celular e tá tudo certo. Só que no nosso corpo não é assim que funciona. Se eu fico gastando lenha além do que é necessário, quando eu for precisar disso, eu não vou ter. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo, não sei se nem já trouxe esse exemplo aqui. Quem já ouviu, escuta de novo. Quem não ouviu, presta atenção. Então, vamos supor que você acabou de chegar na sua casa e você quer fazer comida. Sei lá, chegou a noite do trabalho, tá em casa e precisa fazer um arroz. Então, você vai lá, põe os ingredientes na panela, tal, refoga o arroz, coloca a água, tampa a panela e aumenta o fogo para que o arroz cozinhe mais rápido que você tá com pressa. A mulherada que tá aqui pode até responder para mim. O que acontece quando a gente coloca o arroz para cozinhar e aumenta o fogo? O arroz vai encruar, ele vai ficar duro ou vai ficar maçudo e vai acontecer o quê? Vai queimar e você gastou gás além do necessário. Quando você for precisar desse gás, você não vai ter. Então, é muito importante a gente ter consciência de que ficar pensando demais, a gente desgasta o nosso corpo. A nossa mente, ela é considerada um órgão vital para o nosso corpo. Sendo assim, ela também demanda essa energia que a gente recebeu do pai e da mãe. Então, quanto mais eu mando energia para cá, mais vai faltar para o restante do meu corpo. Porque o corpo entende que sem o nosso cérebro, sem a nossa mente, a gente não sobrevive. Então, nós precisamos, para se manter viva, dessa parte do tronco e daqui da parte da cabeça.
A gente vive sem braço, sem os dedos, sem os membros inferiores, a gente vive sem cabelo, a gente vive sem enxergar, mas sem o nosso cérebro e todos esses órgãos que estão aqui, a gente não vive. Então, por isso que é importante ter práticas de meditação, a gente fazer exercícios de alongamento, ter prioridade nas coisas que são realmente importantes. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês pensarem e anotarem quais são as questões que eu tenho na minha vida que realmente precisam que eu coloque, que eu demande a minha energia para aquilo que eu faça digestão daquele problema. Porque muitas vezes a gente não sabe priorizar. Por isso que eu sempre falo, é importante a gente ter um caderno, fazer as nossas anotações. Você pode separar do que realmente é importante, o que pode ficar para depois. Quando a gente começa a escrever, a gente começa a dar prioridade para o que realmente é importante e a gente consegue direcionar a nossa energia para aquilo que vai fazer sentido de acordo com os nossos ideais, de acordo com os nossos princípios de vida. Quando a gente fica sem saber para onde ir, correndo, igual... Sabe aqueles ratinhos de laboratório que fica naquela rodinha que eles ficam girando? É assim que a gente vai ficar. Eu fico correndo, sem sair do lugar, eu fico correndo e desgastando a minha energia de uma maneira desnecessária que eu não sei nem para onde é. Então, uma pergunta que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: por que eu quero resolver o problema de todas as pessoas e não os meus? Eu quero resolver o problema da família inteira porque realmente as pessoas não sabem resolver? Será? Quando a gente quer resolver o problema do outro, a gente tira a autoridade daquela pessoa, a gente tira a possibilidade de ela aprender com aquilo. Porque aí você resolve o problema do outro, independente de quem seja pai, mãe, seja filho, seja do seu colega de trabalho, ele vai ficar lá, bem tranquilo na dele, com a energia dele lá toda preservada. E você que está resolvendo o problema do outro, vai ficar se desgastando. Então, por que você tem este hábito de querer resolver o problema das outras pessoas? Você se desgasta e a pessoa não aprende. Ela vai continuar na zona de conforto dela. Ou porque você quer agradar alguém, você quer se sentir amado, então resolve o problema de todo mundo, eu tenho atenção, e assim é uma maneira de eu chamar a atenção, eu sou amada, eu sou querida, eu sou aceito. E não é assim que as coisas funcionam. Então, prioridade é sempre para nós. Olha lá, alguém está colocando aqui, ó. Rouba a nossa energia. Exatamente. Então, quando a gente quer resolver o problema do outro, a gente tira esse empoderamento do outro resolver da maneira dele. E você fica querendo controlar a outra pessoa resolvendo o problema dela. Então, é um jogo aí que seria uma conversa aí pra gente ficar conversando por muito tempo. Então, veja exatamente por que você tem este hábito de querer resolver o problema de todo mundo. Principalmente da família. Ainda mais agora que a gente tá nessa questão de pandemia, que tá todo mundo junto. A gente tem hábitos de resolver, tá tudo pertinho. Ah, não, deixa que eu resolvo pra você. E aí você fica absorvendo tudo pra você. Quando você vai precisar, você não tem pra você. A nossa prioridade é sempre a gente. Então, se a gente não souber se cuidar, não souber priorizar o que é importante pra mim, eu não vou ter depois quando eu realmente precisar. Então, por isso que é importante a gente ter esta consciência e não ficar se desgastando de uma maneira desnecessária para coisas que não têm importância. Então, a primeira dica que eu vou passar aqui. Então, anota tudo que você você fica grudado lá igual chiclete nos seus problemas. Então, você escreve. Se isso realmente é importante, por que é importante? É urgente? É necessário? Eu posso deixar isso para fazer depois? E aí, quando você começa a setorizar e a priorizar, você vai ver que você começa a acalmar bastante a sua mente. Porque se a gente não vive no momento presente, a gente está sempre projetado no futuro, que é o que a maioria das pessoas hoje estão, por isso que tem muita gente com crises de ansiedade, porque a gente fica pensando, como é que vai ser minha vida daqui a um mês, como é que vai ser minha vida daqui a um ano? A gente não sabe nem como é que vai ser o final do dia de hoje. Quanto mais a gente fica projetado em situações do futuro e imaginando o que pode acontecer, mais você vai desgastar o seu aparelho digestório,
menos absorção dos nutrientes você vai ter, consequentemente você vai ficar cansado, porque o seu sistema imunológico ele vai ficar muito baixo. Se eu não consigo, eu tenho lá uma comida boa, então eu tô comendo direitinho, os alimentos corretos que todo mundo fala pra gente comer, verdura, legumes cozidos, verduras cozidas, com arroz integral, tudo bonitinho. Mas se eu fico neste looping, correndo lá igual ratinho, acelerado demais dos meus pensamentos, o meu corpo não absorve nutriente. Aí eu começo a ficar o quê? Cansado, exaurido, que é um cansaço além que é um cansaço além ainda do normal, que é essa exaustão. E aí, conforme o tempo vai correndo, se eu fico muito nisso, realmente aí eu vou ficar doente. Porque ficar preocupado, você sentir raiva, ficar com medo, inseguro das coisas que estão acontecendo, essas emoções elas são inerentes a todos nós. Eu também tenho as minhas questões, as emoções, que eu também tenho que olhar para aquilo com mais cuidado. Mas hoje em dia eu sei direcionar para onde eu coloco o meu foco, para onde eu direciono a minha energia daquela emoção que eu quero, ou que então que ela está em desequilíbrio. Quando a gente não tem noção de absolutamente nada, a gente vai ficando cada vez mais ansioso. Se eu fico cada vez mais ansioso, aí eu posso comer mais alimentos que vão me deixar mais ansioso, como por exemplo, os açúcares, que eu sempre falo aqui, que eles são um grande vilão da nossa saúde. O leite, todos os derivados de leite, eles vão fazendo com que o nosso corpo vai ficando cada vez mais lento, porque eles produzem muco. Então o muco, ou um dos lugares que ele vai se alojar é no pulmão, ele se aloja aqui nessa região da face, ele se aloja na região, por exemplo, dos joelhos, quando a gente começa a ter aquele joelho mais fofinho. Então o organismo vai ficando cada vez mais lento. Quando mais meu organismo vai ficando lento, menos nutrientes eu absorvo, mais cansada eu vou ficando. Então, tira o leite da alimentação. Se você não conseguir tirar o leite, você pelo menos diminui. Então, os refrigerantes, bebidas alcoólicas, embutidos, enlatados, tudo isso vai fazer com que você vai ficando cada vez mais lento e cada vez mais cansado. Então, sai um pouco da frente da televisão, de todas essas notícias que as pessoas estão passando. Eu, por exemplo, quando eu acordo, eu abro o meu computador, eu olho na internet e eu seleciono o que eu quero ver. E não eu ligo a televisão e eles passam o que eles querem. É diferente. Então, eu escolho o que eu quero ver, o tempo que eu quero ver, eu ligo, vejo uma informação e vou fazer as minhas coisas. Não fico grudada naquilo, naquela informação de tudo que está acontecendo. Você se informa e acabou, e vai fazer as coisas da sua vida. Então, uma das maneiras então, é meditar. Então, eu vou fazer uma meditaçãozinha aqui rapidinha com a gente. Daqui a pouco já está quase terminando. Então, para quê? Quando a gente faz meditação, a gente coloca o foco na nossa respiração, no ar que entra e sai, para tirar um pouco dessa aceleração, desses pensamentos que ficam ruminando, igual a nossa comida fica ruminando no nosso corpo, e eu começo a ter a digestão lenta e refluxo. Então, se você tá com o coração muito acelerado, tá com problema de refluxo, má digestão, presta atenção que tipo de pensamento você tá tendo. Porque os pensamentos, eles vão vir na nossa mente o tempo inteiro. A nossa mente, ela é como o céu, e os nossos pensamentos são como as nuvens. Elas vão ficar passando o tempo inteiro. A diferença é que quando você escolhe qual pensamento você vai ficar lá grudado e querendo achar a solução para ele. Porque muitas vezes, quando a gente tem um problema, a gente fica achando várias soluções. Então, vamos supor que a gente está com um problema de dinheiro. Não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Aí você começa a ter, o seu aparelho digestório vai te dar, olha, você pode arrumar um bico. Você pode fazer um trabalho extra, você pode roubar um banco. Nossa, é mesmo? Como eu posso assim pensar em roubar um banco? São só ideias, são só pensamentos, elas não se concretizam. Então, cuidado com o tipo de solução que os seus pensamentos estão apresentando para você. Isso tem um desgaste muito grande e a gente fica exaurido muito mais do que a gente fizesse um trabalho braçal, tivesse cansado fisicamente. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Porque eu quero fazer uma meditação e eu vou falar do chá que eu tô tomando aqui,
que vai ajudar nessa questão da digestão. Então, na verdade, eu tenho 3 opções de chá para quem tá com esse pensamento acelerado, tá com cansaço mental e também tá com problema de digestão. Um deles é a erva doce. A erva doce, ela tem essa função de melhorar a minha digestão. Quando melhora a minha digestão e tá tudo certo aqui na minha digestão, consequentemente, eu fico mais focada, eu consigo ter muito mais confiança na vida, eu confio em mim, consequentemente eu confio na vida e eu consigo achar soluções para os meus problemas. Se o meu aparelho digestório não tá funcionando, eu tô com tudo parado aqui, consequentemente na minha mente também estará. Então, a erva doce, ela tem essa função, assim também como a camomila. Também são 2 chás que eu indico aqui para você que tá nesse pensamento acelerado, que vão ajudar a você a melhorar as suas questões da sua mente. E uma terceira opção, que é o que eu tô tomando aqui na verdade, é o gengibre. O gengibre, além de ajudar na digestão, ele também traz mais disposição e traz mais energia. Só que o gengibre, ele tem a contraindicação para quem é diabético, ele é contraindicado para quem está com algum problema inflamatório, principalmente de garganta, que está com questão de febre. Como ele aumenta as nossas funções, para quem já está com febre, ou então tem um catarro mais escuro, mais verde, ele aumenta, então ele não é indicado. Então o gengibre tem que ser visto também com moderação. Tem que ter essas precauções para quem é diabético, para quem também tem problema de pressão alta, não é para ficar tomando gengibre toda hora. E para quem tem essas questões aí que eu falei. Eu tô tomando gengibre porque eu gosto, porque ele aquece meu corpo e hoje eu tava precisando de mais energia. Então o que eu tô tomando aqui é o gengibre. Então fica essas 3 dicas aqui hoje. Erva doce, camomila e o gengibre. Que eu tô tomando aqui. Além de melhorar a digestão, ele vai me dar mais energia e mais disposição. Queria saber se alguém tem alguma pergunta a respeito disso. Senão eu vou fazer uma meditação para a gente poder encerrar aqui o nosso chazinho, o nosso bate-papo. Deixa eu ver se tem algum comentário que eu vou falando e não vou prestando muita atenção. Alguém falou que realmente rouba energia. Então é isso. Tá. Então eu vou fazer uma meditação super simples para que vocês possam fazer em casa, que não é nada difícil, é super simples. Meditar é a gente colocar foco no nosso ar que entra e sai dos nossos pulmões. Então, onde a gente coloca a nossa energia, o nosso foco, a gente aumenta a gente manda mais energia para aquela região. Quando eu faço meditação, eu tô mandando mais do meu ar, mais a minha energia para os meus pulmões. Mandando mais energia para os pulmões, mais ele fica forte. Mais o pulmão forte, mais aumenta o nosso sistema imunológico. Porque segundo a medicina chinesa, o pulmão ele é responsável pela nossa produção de energia. Então o pulmão tem que estar forte agora nesse momento, para que nada nos invada, nem vírus, nem bactéria, nenhum tipo de doença. Então quando a gente coloca o nosso foco e a nossa atenção e manda energia para o pulmão, você está fortalecendo aquele órgão, tá bom? Então para a gente fazer a nossa meditação e aqui a gente encerrar, eu quero que vocês sentem em uma posição confortável. Quem tem hábito já de meditar e quiser ficar sentado na posição de pernas cruzadas, que é a posição de lótus ou semilótus também. Para quem não tem hábito de meditar, não tem problema. Você senta, de preferência com os pés bem firmes no chão para você enraizar. A coluna tem que estar ereta, o topo da nossa cabeça tem que estar virado para o céu, para a gente fazer essa conexão entre o céu e a terra. Tá, então vamos fechar os nossos olhos. Você pode colocar a mão, o dorso da mão sobre as suas coxas, para você ficar mais relaxado. Aí você vai prestando atenção na sua respiração, se ela está muito curta, se ela está muito acelerada.
A próxima vez que você inspirar, você vai inspirar desde lá do seu umbigo, passando pelo diafragma, enchendo todo o tórax. E vai soltando pelo mesmo caminho, vai soltando o ar do tórax, do diafragma, até a região do seu baixo ventre, lá do seu abdômen. E vamos fazer mais um ciclo desse, para você ir acalmando. Respira lá, como se fosse tirando lá de dentro do seu umbigo, lá do abdômen, de todas as suas entranhas, todo o ar. Enche seu abdômen, passa pelo diafragma, enche seu peito e vai soltando de uma forma lenta, no seu ritmo. Lembre-se, a respiração ela é um ato que tem que ser de uma maneira fluida e não pode ser forçada. Sempre de uma maneira confortável, sempre de uma maneira simples, sem forçar. Você inspira e solta. A próxima vez que você inspirar, você inspira que você está inalando saúde, proteção, amor, e vai nutrindo todas as células do seu corpo. E quando você inspirar, você coloca para fora tudo que está te incomodando, todos esses pensamentos acelerados, seus problemas, as suas preocupações. Vai liberando, aproveita esse momento. E quando você inspira uma luz branca, que vai te trazendo paz, serenidade, vai clareando todos os seus pensamentos. E vai soltando todas as suas preocupações, suas angústias, tudo que está te afligindo. E aí, quando você se sentir pronto, você pode abrir os olhos. Tudo bem aí, gente? Essa meditação é super simples, vocês podem fazer a hora que vocês quiserem. Eu aconselho para quem nunca praticou, para quem não tem esse hábito, de começar a fazer de manhã, a hora que acorda, para que a gente já comece o dia com mais calma, com mais serenidade, com a nossa mente focada no que realmente é importante. Se você não conseguir fazer de manhã, tire pelo menos 5 minutos do seu dia para você fazer essas práticas. Porque é o que eu falo, né? Não é possível que você não tenha 5 minutos do seu dia para fazer essa conexão com você, com a sua... Enfim, com o que você acreditar, com Deus, com o universo, com tal, cada um chama de um jeito. A nomenclatura não importa. O que importa é a gente fazer essa conexão com a gente, para que então a gente tenha clareza e assim, de uma maneira tão simples, a gente consegue achar soluções para os nossos problemas. Quando a gente fica muito focado no problema, a gente não consegue ver ali o que está acontecendo. Quando a gente para e deixa as coisas fluírem, deixa as coisas soltarem, sem querer estar no controle, as soluções para os nossos problemas, elas aparecem de uma maneira mágica. O que eu tô falando aqui é verdade, porque eu falo, se acontece comigo e eu conseguir fazer isso, vocês também conseguem. Então, o meu propósito de fazer esses encontros de quinta-feira é isso. Então, se eu conseguir sair daqueles pensamentos acelerados através da meditação, através de outras técnicas que eu conheço, como tomar esses chás que eu falei, vocês também conseguem. Todo mundo consegue, a gente tem a capacidade. É só a gente ter uma disciplina de colocar 5 minutos, ou se você conseguir colocar mais, melhor ainda, para cuidar de você, para que você tenha calma, clareza, serenidade para resolver os problemas, porque problemas
Todos nós temos. Eu também tenho os meus. Todo mundo que tá aqui tem os seus, principalmente nesse momento que a gente tá passando. Mas se a gente ficar focado só neles, a gente não vai conseguir achar a solução. E uma maneira da gente acalmar a mente é isso. Desacelerando os nossos pensamentos através da meditação. Então, deixa eu ver, alguém fez uma pergunta. Sobre o chá de gengibre. O chá de gengibre, além de ajudar na digestão, ele também é estimulante. Ele traz energia e disposição. Só que você não pode tomar o gengibre para quem é diabético, para quem tem algum caso de, por exemplo, de febre, dor de garganta, que está com a garganta já arranhando, porque como ele acelera as funções, ele pode piorar o quadro. Então, são as contraindicações do gengibre. Caso contrário, você pode tomar sem problemas. Vou ver porque às vezes não percebemos no dia a dia que estamos sobrecarregando o nosso sistema digestório. É isso aí, Silvia. Então, gente, obrigada. Se tiverem dúvidas, estou sempre à disposição aqui pelo Instagram ou então pelo meu telefone também, pelo WhatsApp. Lá no meu Instagram tem o meu telefone, vocês podem entrar em contato comigo, que para mim é sempre um prazer enorme compartilhar com conhecimentos e poder ajudar vocês nesse momento que nós estamos passando. Tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui e a gente se vê na semana que vem, quinta-feira que vem tem mais um Chá com a Sol. Beijo!